Então, eu quero convidar você para juntos nós termos um tempo de oração, como a gente faz todos os dias, né? A gente inicia a programação orando. E eu quero convidar você, irmão, irmã, para nós orarmos juntos, para nós adorarmos Deus, para nós cultuarmos a Deus. Quero convidar você para a gente proclamar a palavra de Deus, para nós ouvirmos a palavra de Deus e juntos crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Vamos então orar e vamos glorificar a Deus, né? Vamos? Então vamos orar. Pai querido, Deus eterno, Deus maravilhoso, santo, nós queremos ser santo como o Senhor é santo. Ajuda-nos, ó Pai, a nos santificarmos. Deus tremendo, poderoso, Deus que nos sustenta, Deus que alivia a nossa carga, Deus que diminui o peso, Deus que nos perdoa, como nós precisamos do Teu perdão. Deus que sustenta cada um de nós nas nossas muitas necessidades. Deus que é bom, Deus que é justo, Deus que é fiel e verdadeiro. Tu és verdadeiro. Consultará o seu povo a não ser a Deus? Quantas e quantas pessoas estão consultando tantas coisas, tantas outras pessoas consultando estátuas? Oh Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos a sermos mais inteligentes e consultarmos somente o Senhor. Fala conosco nesta manhã. Recebe, Senhor, o nosso culto. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Recebe, Senhor, o nosso louvor. Um louvor que vem verdadeiramente do nosso coração. Recebe, Senhor. Fala conosco. Ajuda-nos a entendermos, compreendermos a Tua palavra, a grandeza da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos que muito provavelmente nós fazemos parte da última geração de cristãos. Não sei, né? Mas podemos chegar a esta conclusão através da leitura, do estudo da Bíblia, que nós fazemos parte da última geração de cristãos. Não haverá cristãos depois de nós. Ajuda-nos, ó Pai, a nos livrarmos destas amarras, dessas correntes que nos prendem à mentira, a não crermos que não é só comer, beber, se divertir e depois morrer. Fala conosco um pouco mais nesta manhã, Senhor. Esta é a oração que eu faço, louvando, adorando, exaltando e glorificando o Senhor e dizendo, proclamando para quem quiser ouvir,
que Tu és, Senhor, o nosso Deus, nosso único Deus, não há outro. Fala conosco. É assim que eu oro, no nome do nosso Salvador, o Teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. O que tem de novo aí? Você já perguntou isso para alguém? Hoje não se pergunta muito, mas até um tempo atrás, a gente encontrava alguém e perguntava assim: o que tem de novo? Quais as novidades? Sabe qual a novidade? Você. Você é a novidade. Você é. O que tem de novo é você. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Hebreus 12, 1 e 2. Vamos ler? Se você puder, lê comigo. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está assentado à destra do trono de Deus. Na verdade, o termo correto é ignomínia, não é ignominia, viu? Então, não fazendo caso da ignomínia. Tá? Você já pensou o que deve passar pela mente de um bebê? Você já teve essa curiosidade? Às vezes foi ver um bebê que nasceu, foi na maternidade, um parente ou não. Mas você já chegou a pensar o que deve passar naquela cabecinha? Ficou 9 meses num ambiente confortável, um ambiente que ele conhecia, você já imaginou quando essa criança nasce num mundo completamente diferente daquele ambiente que ele estava, no ventre da mãe? E tudo o que ele vê e ouve é novo. Tudo que ele vê, ouve, sente é novo. Vozes,
rostos que ele nunca havia visto, mãos que jamais tocaram aquela criança. Olha quanta coisa nova acontece com um bebezinho que nasce. Aconteceu comigo, aconteceu com você, e aqui está acontecendo com crianças agora. Depois de toda essa novidade, ainda vem outras novidades. Incômodos, fome, medo, confusão. Isso é o que acontece com o bebê. Né? Estava num ambientezinho lá que ele conhecia. Comidinha toda hora, não precisava chorar. Aliás, não respirava. Não precisava respirar. Não precisava pensar. De repente o bebê nasce. E ele já precisa a respirar. Ele já começa a pensar, começa a ver, não com clareza ainda, começa a ouvir. Já vem gente, pega o bebê, passa a mão, dá beijo, e a gente com perfume, sem perfume. Aí começam aqueles incômodos da vida. Você vê como a vida é um ambiente de incômodo? Fome. Ele nunca havia sentido fome. Solidão. Por quê? Porque ali, no ventre da mãe, ele estava completamente confortável. Agora ele começa a sentir falta. Com a solidão vem o medo, vem a confusão. Eu estou falando de um bebezinho. Acabou de nascer. 2, 3 dias, um mês. Mas estou falando também de você e de mim. Estou falando de nós. Porque muitos de nós ainda são bebês, espiritualmente falando. Uma vida nova, um começo, tudo diferente do que ele vivia, do que ele fazia. Assim como aquele bebê que nasceu, ele já não é mais aquela pessoa. Ele é uma nova pessoa. E essa nova pessoa, esta nova vida, não é uma vida fácil de ser acostumada. A gente não se acostuma assim, da noite para o dia, como o bebê também não se acostuma tão rapidamente assim. Às vezes, nós temos vontades de fazer as coisas que a gente fazia no passado. Às vezes nós temos vontade de retomar aqueles velhos hábitos, né? Falar daqueles conceitos, daqueles valores que a gente tinha é uma tendência natural do ser humano. Porque nós somos bebês espirituais. Mas nós nascemos de novo. Você nasceu de novo. Eu nasci de novo, como está lá em João, capítulo 3, versículo 5. E nós nascemos, meu irmão, minha irmã, para andar em novidade de vida.
como também a Bíblia diz. Romanos 6,4. Novidade de vida. Um bebê vai andar numa novidade de vida. A vida dele mudou completamente. A vida que ele tinha até 9 meses, a vida que ele vai ter a partir de agora, até não se sabe quanto tempo, mas é uma vida completamente diferente. E nós cristãos, quando nos convertemos a Jesus, passamos a ter uma vida completamente diferente. Pensamos diferente, agimos diferente, somos diferentes. Porque agora, você que é cristão, você é justificado. Você sabe o que quer dizer justificado? Tornado justo. E nós somos justificados não porque a gente, agora eu sou de Jesus, agora eu sou bonzinho. Não, nós somos justificados pela graça do Senhor. Não é porque somos bons. Não. Mas a graça nos justifica, como está lá em Romanos, capítulo 3, versículo 24. Quando a gente nasce para Jesus, nós estamos formalmente livres de qualquer culpa. Toda aquela culpa de tudo que nós fizemos de errado, Cristo nos livrou de tudo. Embora a gente continua tendo pecado, a gente continua carecendo, necessitando da glória de Deus. Romanos 3, 23. Mas a graça, a glória de Deus em nós, nos declara a partir da nossa conversão, a partir da nossa disposição em sermos verdadeiramente filhos de Deus, nós somos declarados inocentes. Enquanto o mundo todo, aos olhos de Deus, é culpado, nós somos inocentes. Tem gente que não consegue entender muito isso, né? Porque nós tivemos os nossos pecados, porque nós temos os nossos pecados perdoados. Deus olha para nós, não nos condenando, mas olha através da justificativa que nos foi dada gratuitamente pela graça de Deus e pela glória de Deus. Somos inocentes. Nós passamos, olha só, nós passamos a ter paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu falei semana passada, semana retrasada, de pessoas que não dormem, de pessoas que não têm sossego, não falei? Pessoas que não têm paz na vida. É porque não tem Jesus. Simples a coisa, não tem Jesus. Porque com Jesus nós temos paz com Deus por meio de Jesus. Romanos 5:1.
Este evangelho que é proclamado aqui, né? E se você obedece o evangelho, ele cria um relacionamento entre você e Deus, e cria um relacionamento harmônico. Você tem descanso, você tem satisfação, porque você e Deus foram reconciliados. Essa é a reconciliação. É através de Cristo, mas é entre você e Deus. Eu não posso te reconciliar com Deus. Talvez você nem acredite na reconciliação. É possível que alguém esteja nos vendo, nos ouvindo, e não acredita na reconciliação? Claro que é possível. Mas é exatamente sobre isso que os evangelhos falam, que as cartas falam, que a Bíblia fala, que o homem pode se reconciliar com Deus, e não se esqueça disso. O sujeito que está de bem com Deus, ele está de bem com ele. Não tem depressão, não tem ansiedade, não tem, ai, meu coração disparou. Não tem. Porque ele está de bem com ele está de bem com Deus. E este estar de bem com Deus não é porque tudo está bom. Porque às vezes, na maioria das vezes, não está tudo bom. Mas nós somos banhados pela graça. Nós somos banhados pela luz da glória de Deus. Nós temos um relacionamento com Deus. E isso nos traz descanso e satisfação. Porque eu sou reconciliado com Deus. Isso não quer dizer que eu não peque. Eu sou liberto do pecado. Você também. Mas este liberto não quer dizer que você não peque. O liberto quer dizer eu não estou preso ao pecado. Eu não tenho mais alegria no pecado, satisfação no pecado, regozijo no pecado. Mas não quer dizer que eu não venha pecar. Mas eu não me sinto, ou melhor, obrigado a ser um pecador. Porque eu estou liberto. E se eu pecar, imediatamente, este Espírito Santo, o que é o Espírito Santo? É o Espírito de Deus, é o próprio Deus. Porque Deus não é Espírito. Então, não existe Deus e mais o Espírito de Deus. É o próprio Deus. Mas e as três pessoas da Trindade? É o próprio Deus. Que age através de três personalidades. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas não é este o assunto. O assunto é este próprio Deus, que é o Espírito Santo, que mora em mim. Olha só por que que o liberto tem uma vida diferente, uma maneira diferente de se portar. Porque Deus mora em mim. Algumas pessoas podem estar dizendo assim, peraí, mas que coisa, esses caras são meio loucos, esse sujeito é doido, dizer que Deus mora nele, se mora nele, mora em mim. Não! O próprio Deus diz isso, que ele mora
naquele que depositou nele a sua vida. Por causa disso que a gente não... Ai, meu coração, ai, estou nervoso. Ai, acordei mal. Eu sou templo do Espírito Santo. Deus mora em mim. A graça de Deus está comigo. A luz da glória de Deus brilha em mim. Acontece que a maioria das pessoas, quando sentem este mal-estar de alma, elas não se lembram disso. Porque se você puxar pela tua memória, espera um pouquinho, eu estou meio atribulado aqui, minha alma está... Porque o espírito não fica atribulado. O que fica atribulado é a alma. Né? Tem uma diferença entre alma e espírito. Grande diferença. A alma é onde fica concentrada todas as nossas emoções. Todas as nossas emoções, elas ficam depositadas, alojadas na nossa alma. E é a alma que fica atribulada por causa dessas emoções, em ebulição, em movimento ali dentro de você, na sua alma. É como se fosse, não estou dizendo que é, mas é como se a alma fosse o depósito, o almoxarifado, o warehouse das suas emoções. E o que te deixa atribulado são as suas emoções. Se no momento que você vai ficar atribulado, ou está atribulado, você se lembrar, espera um pouquinho, a graça de Deus está em mim. Espera um pouquinho, a luz da glória de Deus está brilhando em mim. Mas isso é tão antigo como andar para frente. Só que às vezes nós falamos a mesma coisa com outras palavras. Você já ouviu quantas vezes alguém dizendo assim para você: calma, conte até 10? Nunca ouviu isso? Claro. Olha, peraí, conta até 100. Na verdade, quando você para e conta 1, 2, 3, você está o quê? Pensando, desviando o pensamento naquilo que está te incomodando e está concentrando seu pensamento em contar e em respirar. Eu não vou dizer para você contar até 10, eu vou dizer para você se lembrar que a graça de Deus faz parte da sua vida. Você quer contar? Conta. 1, a graça de Deus faz parte da minha vida. 2, a luz da glória de Deus brilha em mim. Você conta, o problema é seu. Mas o importante é esta consciência. Você vai ver que essa tribulação de alma se aquieta, se abranda na presença de Deus. Mas como na presença de Deus? Porque você é templo, você é morada do próprio Deus, que é o Espírito. O Espírito Santo é o próprio Deus. Quem é o Mário? Essa coisa aqui que vocês estão vendo? É óbvio que não. Isso aqui é o que é visível no mundo material. Mas eu sou muito mais do que essa matéria. Esta matéria se decompõe, o meu espírito nunca. Então eu sou o meu espírito. Você é o seu espírito.
porque o seu corpo, seja ele muito bonito, ou nos padrões feio, pouco importa. Isso aí vai virar uma coisa só. A sua alma, os seus sentimentos vão se perder. Agora, o seu espírito não tem fim. Quando a gente diz, esse termo não é correto, né? O espírito é eterno. Eterno é aquilo que não teve começo e nem terá fim. Mas o nosso espírito teve começo porque nós fomos criados. Mas a gente usa esse termo eterno e todo mundo entende. Aquilo que não se acaba é o nosso espírito. E é aí que entra o dom gratuito de Deus. Você vê que as coisas de Deus, elas são de graça, né? Eu brinco às vezes dizendo de grátis. Ninguém precisa pagar. Ninguém precisa passar o cartão na maquininha de débito ou crédito. Ninguém precisa, com as coisas de Deus, fazer um cheque. Não, claro que não. Porque as coisas de Deus são de graça. Porque nós somos herdeiros do dom gratuito de Deus. E qual que é esse dom gratuito de Deus? Qual que é esse dom? É a vida eterna, eterna aqui quer dizer sem fim, né? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por quê? Porque aquelas pessoas que não nasceram de novo, como nós estávamos falando do bebê lá, elas também terão a vida sem fim. Só que não no dom gratuito de Deus e não em Cristo Jesus. Então elas terão uma agonia. Porque deixaram passar a oportunidade. Muitas vezes, a maioria das vezes, ouviram, mas não deram atenção. Deixaram passar. Você já deixou de fazer algo que você falou, oh, meu Deus, eu precisava ter feito aquilo e não fiz. Eu tinha que ter feito. Eu tinha que ter feito um sacrifício. Você já, não sei se já aconteceu com você. Ah, por que eu não fiz isso? Não dá um arrependimento na gente? A gente não se pune por não ter tomado a atitude ou ter feito aquilo que nós deveríamos ter feito, mas por motivos, sei lá, não fizemos. Não bate um arrependimento, uma coisa assim, tá vendo? Olha, deixei passar, agora não tem mais jeito. Claro, isso acontece com todo mundo. Você já pensou? Você, arrependido ou arrependida depois da sua morte, dizendo, deixei passar, não tem mais jeito. Por que eu não fiz? E aí você vai se lembrar, curiosamente você vai se lembrar de todas as oportunidades e chances que você teve para ser um vencedor por meio daquele que nos amou. Porque aquele que nos ama diz que nem
a morte poderá nos separar do amor de Deus. Não, eu não quero que você se arrependa. Talvez você não goste de mim, do meu jeito de falar. Talvez você não goste do tom da minha voz. Talvez você não goste do timbre da minha voz. Talvez você não goste da minha cara. Aí você não precisa olhar pelo Facebook, né? Só ouve. Mas esquece de mim. Eu estou dizendo para você da importância de você não deixar passar. Porque talvez você esteja pensando, ah, mas eu já sou salvo, eu já... Reveja a tua vida. Reveja a tua vida. Medite, pense a respeito. É claro, irmão, irmã, ninguém pode ser, falando ainda no caso de criança, né? O bebê nasce e tal, depois ele vai crescendo, né? E ele vai pegar gripe, resfriado, dor de garganta. Bom, na minha época era cachumba, catapora, rubéola, hoje tem vacina contra essas coisas, mas vai pegar essas coisas, vai cair, vai ralar o joelho. Essas coisas vão acontecer com todo mundo, né? E na vida daquele que entrega o seu maior bem, que é a vida, para Jesus, nesta caminhada, Satanás vai usar de estratégias, de armadilhas, para que você volte ao que você era antes. Mas é curioso que a própria Bíblia diz assim: pode um bebê que já nasceu, né? Até fizeram essa pergunta para Jesus: como é que eu vou fazer para nascer de novo? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Jesus está dizendo assim: não. Assim como um bebê não volta mais para o ventre da mãe, não tem mais jeito, não tem como. Aquele que verdadeiramente é salvo não se entrega novamente ao mundo. Você entende esta metáfora de Jesus? Quando ele diz, não tem como você voltar para o ventre da sua mãe. Você vai nascer da água, do Espírito. Você vai ser uma nova criatura em mim. Vai ter dias que você vai querer voltar àquilo que você era, fazer as coisas que você fazia, falar as coisas que você falava, agir do jeito que você agia. Claro que vai ter dias. São as armadilhas. E Paulo, ele vai até o limite do ser humano quando ele escreve sobre isso. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Olha o que Paulo escreve, gente. Ele vai no limite, né? 9, 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O que Paulo está dizendo aqui para nós? Que se, é claro que ele está usando uma figura de linguagem, que se preciso for, para eu não voltar àquilo que eu era, eu vou me pegar pela orelha, vou virar assim e vou levar para onde eu tenho que ir. Ele está dizendo, olha,
Se for preciso, eu vou me esmurrar para não voltar a ser o que eu era. Se for preciso, eu vou esmurrar o meu corpo para não voltar a fazer o que eu era, para não voltar a fazer o que eu fazia. Você já notou que quanto mais você dorme, mais você quer dormir? Quanto mais você fica sem fazer nada, mais sem fazer nada você quer ficar? Você já observou que quanto mais descanso você tem, mais descanso você quer ter? Porque isto é a carne. A carne gosta dessas coisas erradas. A carne gosta de açúcar, de massa, de gordura. A gente não luta. Opa, não vou comer, não vou comer. Mesma coisa. Né? Eu estou falando da coisa de comer. Mas nas outras áreas, a carne é difícil de ser vencida. Mas com Jesus a gente vence. Por causa disso que nós abrimos aqui, o nosso tempo está estourado já, com Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, nós também, nos desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. É como se a gente estivesse correndo. O que está proposto? Que eu chegue até aquele lugar lá. Então eu vou para chegar. O que está proposto para mim e para você? É que a gente passe por esta vida e quando nós partirmos, quando nós formos para onde devemos ir, que é a glória, né? A gente vá para a glória mesmo. A glória é o nosso ponto. Né? Eu tenho que correr até aquela árvore lá. É como se a glória fosse aquela árvore, como se o céu fosse. Eu tenho que correr até aquela árvore, eu tenho que chegar até aquela árvore que é o céu. É isso que Paulo está dizendo aqui. É uma luta, meu irmão. É uma luta. Todo dia, minha irmã. Uns caem, mas o próprio Senhor diz, olha, se você está em pé, cuida para não cair. Mas se você cair, não esqueça que eu estou aí para te ajudar. Pense nessas coisas nos momentos que se fazem necessário pensar. Que não adianta ouvir a palavra, ouvir achar bonito, ou ouvir achar interessante. Ela precisa ser aplicada na nossa vida. Aplique a palavra de Deus na sua vida. Deus Todo-Poderoso, Deus querido, Pai amado, nós agradecemos o Senhor pela Tua bondade, pela Tua longanimidade, pelo Teu perdão, pelo Teu cuidado para com cada um de nós. Ajuda-nos, ó Deus querido, a nos lembrarmos disso tudo que foi proposto hoje através da Tua palavra. E que venhamos a vencer os obstáculos, por mais difíceis que sejam, que a gente cumpra a carreira que está proposta, que a gente chegue de maneira, como exemplo, até aquela árvore, que é lá, até lá que eu devo correr. Essa árvore representando o céu. Fica conosco, Senhor. Livra-nos do mal, de toda forma do mal, principalmente da mentira. Esta é a oração que faço, no nome do Cristo Jesus. Amém.